Ministério Público da Paraíba recebe a todos para mais este webinar. Hoje o tema será a atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, Participação Social, Poder Deliberativo e o Fundo Municipal do Idoso. Uma realização do Ministério Público com o apoio do CEAF e do Núcleo de Políticas Públicas. Os microfones eles estão todos fechados e as perguntas devem ser feitas pelo QIA. Cada palestrante terá 25 minutos para expor o seu tema. Sem demoras, passamos a palavra neste momento para o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Cosme de Lira. Boa tarde a todas e a todos. Quero, neste primeiro momento, manifestar a satisfação de termos, pelo menos, inscritos um número considerável de membros dos conselhos e também das gestões na área da assistência social e do idoso. E também aproveitar de início para agradecer penhoradamente a doutora Ariane e ao doutor José Araújo por terem atendido o convite nosso de participar desse webinar. E quero explicar, em poucas palavras, os motivos que nos levaram a fazer o convite a esses dois participantes do nosso webinário. O conhecimento, a vivência que ambos têm nessa área. Queremos destacar o Conselho Estadual do Idoso Santa Catarina, tem dado exemplo ao Brasil todo, e daí nós temos a certeza absoluta e que a abordagem da doutora Ariane será de grande valia para que nós possamos amealhar conhecimento e experiência para utilizarmos na nossa pequena, mas brava Paraíba, doutora Ariane. E também ao amigo Zé Araújo, a conta também da vivência como conselheiro que principalmente em algo que nos deixa um pouco preocupados aqui no estado da Paraíba, que é a falta que, em muitas leis que criaram o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, faltar o item de criação do Fundo Municipal. Quero registrar que, pontualmente, nós temos algumas ações e, recentemente, tivemos uma ação do colega Elmar, que será o mediador desse webinar, com relação aos municípios que integram a comarca, onde ele atua na área da cidadania, especificamente no que diz respeito aos direitos da pessoa idosa. Nós continuamos a acreditar que, enquanto nós não tivermos, efetivamente, políticas voltadas às pessoas idosas, nós vamos viver um eterno enxugamento de gelo, porque falta-nos justamente algo nesse sentido. E quero só fazer, e já encerrando a minha participação, é só fazer um registro para a Ariane e para a Araújo, principalmente, e numa parceria que o Núcleo de Políticas Públicas do Ministério Público fez com os dois colegiado das Secretarias Municipais de Assistência Social, COEGEMAS, e o colegiado das Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMES, nós elaboramos a muitas mãos um diagnóstico sobre os serviços que são oferecidos de uma maneira muito mais ampla nos municípios, e, a partir daí, desse questionário, nós deveremos ainda, no mês de novembro, mais tardar dezembro, até o dia 18, porque é o último dia de trabalho nosso no corrente ano, nós temos esse diagnóstico, e, a partir daí, Ariane e Araújo, nós temos elaborarmos um projeto para que no ano próximo
já com as novas administrações, nós consigamos alcançar algumas dessas conquistas que nós perseguimos já faz algum tempo. Mas, até que, enfim, conseguimos esse diálogo com esses dois colegiados, que eu entendo de grande valia para nós e que vai nos servir, com certeza, para que nós possamos tratar melhor essas políticas em prol das pessoas idosas. Então, mais uma vez, agradecendo, me perdoe o pecado da repetição pela vossa participação. De imediato eu passo a palavra ao colega Elmar, que será o mediador, e ficarei apenas aqui como ouvinte para aprender e beber da vossa sabedoria. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa do Dr. Valberto Cosme Lira, Procurador de Justiça do Estado da Paraíba, e referência para todos nós, inclusive nacionalmente, em matéria de defesa da cidadania. O Dr. Valberto tem uma história e um currículo que dispensa apresentações e é motivo de orgulho para todos nós. E ao tempo que eu faço esse cumprimento inicial, doutor Valberto, eu agradeço ao honroso convite de Vossa Excelência para mediar esses trabalhos e estendo esse agradecimento à organização do evento, que foi tão primorosa, né, tão gentil, na organização dos trabalhos pelo CEAF, cargo do CEAF. Então, muito obrigado a todos, inclusive pela seleção dos palestrantes que se sucederão. Os temas, doutor Valberto, os temas que foram selecionados, antes de passar para a apresentação da primeira palestrante, eles envolvem direitos que são naturalmente importantes para o Ministério Público e que costumeiramente costumam ser diminuídos e relegados a segundo plano do ponto de vista de importância, tanto social como institucional. Então, os conselhos sociais nem sempre têm a importância que deveriam ter e não ganham a dimensão, e nós tiramos isso pela quantidade de participantes que entraram na sala, não ganham a dimensão que deveriam e mereceriam ter. Talvez a ausência de remuneração dos conselheiros, ou a falta de conhecimento das próprias comunidades justifiquem essa situação entre nós. Eu estou apenas conjecturando, né? O certo é que nós só podemos ter uma realidade diferente se reconhecermos o estado em que nos encontramos, refletirmos, debatermos e tomarmos efetivamente providências. Então, é louvável, é elogiável a escolha do tema, a dedicação de energias para essa empreitada, e dizer que, especificamente, o Conselho do Idoso, ele tem uma atribuição bastante específica, atribuída em lei, que vai além da defesa das políticas sociais. Ele serve muito mais do que um elo entre a sociedade e o poder público. Ele tem outras funções, né? Ele fiscaliza as instituições de longa permanência, o Conselho do Idoso, ele promove campanhas educativas, ele estimula o envelhecimento digno e ativo. Então, a ausência desses conselhos ou a existência de conselho puramente formal, como nós temos visto, eles causam um grande prejuízo à sociedade. Então, é com base nessa conjuntura que nós iremos ouvir atentamente o que os nossos palestrantes, os nossos convidados têm a nos oferecer, a nos brindar na tarde de hoje. A nossa primeira convidada é a doutora Ariane Angiolotti. A doutora Ariane é advogada, é militante na área do direito da pessoa idosa, é vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina, é membro efetiva da Comissão Nacional do Direito da Pessoa Idosa, do Conselho Federal da OAB, é membro
da Associação Nacional de Gerontologia de Santa Catarina, é integrante da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, presta assessoria e capacitação em políticas públicas para a pessoa idosa e gestão de ILPIs. Então, doutora Ariane, nós estamos ávidos por ouvi-la e, a partir de agora, sem mais delongas, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o Dr. Valberto pelo convite. Nós estivemos em algumas reuniões falando sobre direito do idoso, sobre a questão da Covid, como é que estavam as situações. Doutor Elmar, pela introdução e pela apresentação. Dizer que eu fico muito... que a expectativa gerada, né, através das apresentações de vocês me deixa um pouco apreensiva, porque não tenho tanto tempo de militância como tem, por exemplo, o seu Araújo, que é o meu colega aqui hoje. Eu estou no Conselho do Idoso desde 2013, entre algumas idas e vindas, né, como titular e como suplente, mas atuo na área do idoso, vai fazer 10 anos. Então, é uma área que a gente diz que quem trabalha com idoso trabalha com a cachaça, né? A gente não consegue largar o vício nunca mais. A gente reclama, diz que não tem tempo, que consome a gente, ainda mais quem é voluntário como eu. Eu juro todo final de ano que no ano que vem vai ser diferente, mas eu não consigo, né? Então, para mim é sempre uma grande responsabilidade falar sobre conselhos, porque como o doutor Elmar disse, e o doutor Roberto também, conselhos ainda não são entendidos como um local, como um lugar onde aquele grupo, né, teria o seu espaço de fala e de representatividade. A gente tem isso já estabelecido nos conselhos setoriais, e a gente precisa sempre dividir, né, os tipos de conselhos que existem. Os conselhos setoriais, eles vêm já há mais tempo, eles existem há mais tempo, e eles tratam também de orçamento público, né, de definição de para onde vêm as verbas federais, estaduais, como que elas vão ser utilizadas, como que elas vão ser compartilhadas. Eles têm um recurso próprio, não é próprio, mas eles têm uma deliberação através de um recurso que nós, conselhos de direito, só temos através da criação de fundos. E há uma diferença muito grande na atuação dos conselheiros e da própria busca, e aí eu faço meia-culpa, da sociedade civil, quando um conselho ele possui um fundo, seja municipal ou estadual. Enquanto o conselho não tem fundo e a gente está lá pelo amor, não tem nenhum tipo de projeto, a gente não, né, a sociedade civil não pode captar recurso, enfim, a gente tem muita dificuldade de manter conselheiros, né? Porque ou você está lá porque gosta daquilo, porque se identifica com aquilo, ou você não vai, né? Mas eu queria trazer uns verbos aqui que eu gosto bastante quando a gente fala sobre conselhos. Eu fiz uma cola porque eu sempre esqueço algum, e eu devo ter esquecido algum mesmo. Mas um conselho de direitos, ele tem algumas funções, né, de promover, estimular, representar, deliberar, normatizar, fiscalizar, que na verdade, é o último verbo que um conselho deveria executar, né, deveria colocar em prática, mas é o primeiro a ser lembrado quando a gente fala de conselho de idosos. E ele ainda é um órgão independente, deve ser paritário, ele tem que ter representação da sociedade civil e do governo, ele é um órgão consultivo, né? Então, existe uma certa dificuldade de se entender que um conselho ele serve para aconselhar, né? Então, muitas vezes, aqui em Santa Catarina, a gente já conseguiu ter criar um fluxo, né, em que, por exemplo, todos os projetos de lei da Assembleia Legislativa que tratam da pessoa idosa, eles passam pelo Conselho do Idoso. Para que a gente opine, para que a gente emita parecer, para que a gente entenda que aquele projeto não é interessante porque aquela matéria já está esgotada numa outra lei, ou porque vai acabar gerando uma obrigação que não é necessária, enfim, a gente emite parecer, às vezes ele é acolhido, às vezes ele não é acolhido, né? Mas esse é um papel do conselho. E que eu verifiquei agora com essa pandemia, ela é muito triste, quando a gente vê do ponto de vista aí de mais de 160 mil mortos e da quantidade de situações que estão postas na sociedade, né, de perda de emprego, a renda que diminuiu, enfim,
mas a pandemia também trouxe uma oportunidade de descortinar o que acontece nos bastidores, especialmente nesses órgãos que teriam que representar a sociedade, a parte da sociedade que geralmente é vulnerável, né? Então, a pessoa com deficiência, a população negra, a LGBT e o idoso. Muito embora a população idosa ela esteja caminhando para ser o maior pedaço da sociedade, a maior parcela da sociedade nos próximos 10 anos, né? A gente ainda está tratando o idoso como uma parte da população vulnerável, enquanto já se tem pesquisas que confirmam que os idosos hoje estão cada vez mais sendo o arrimo de família, aquele que tem a renda fixa, aquele que sustenta, aquele que mantém a família. Né? Talvez essa não fosse uma realidade lá em 1980 ou antes disso, mas agora a gente tem, em função justamente do desemprego e da perda de renda em função da Covid, né? Então, o conselho ele tem esse papel de ter esse conhecimento, de entender qual é a sua população, para poder opinar, para poder sugerir algumas ações. Eu não vejo conselhos hoje conseguindo verificar um problema, conselho municipal, verifica um problema na sua cidade, eu não vejo esse conselho sugerir algum projeto de lei, chamar o vereador ou chamar o prefeito e dizer, vem cá, vamos conversar. Não sei se foi o doutor Omar ou o doutor Valberto que disse, ou os dois disseram, que os conselhos, muitas vezes, eles estão ali no papel, eles não funcionam, né? E acredito fielmente, às vezes eu arranjo uns inimigos aí por isso, mas acredito que por falha dos conselheiros, né? Porque quando você assume um papel de conselheiro, você assume um compromisso com a sociedade, um compromisso com a instituição que você representa, seja ela órgão público ou da sociedade civil, você assume um compromisso, né? Santa Catarina, eu falo muito isso aqui no estado, a gente tem bastante conselhos municipais ativos, mas eu acho que nós somos um estado bastante... a gente tem uma configuração diferente. As nossas cidades grandes são pequenas comparadas às cidades de outros estados, né? Então, a gente tem aqui Florianópolis, eu não vou saber quanto exatamente que a gente tem de população, mas acho que é 600 mil, 650 mil. Joinville, que é a nossa maior cidade, deve ter 800 mil habitantes. Então, vocês imaginem, a gente é uma rua de São Paulo. Né? Então, é claro que os nossos municípios têm 10 mil, 20 mil, 5 mil habitantes. Então, é mais fácil da gente tratar de algumas situações, até passando por cima de conselho. Né? Então, por isso a importância da gente olhar um pouco mais para esses conselhos, para que eles se sintam parte. Né? Então, mas eu costumo dizer aqui que os conselhos municipais, eles esperam demais pelo conselho estadual. Quando você assume como conselheiro municipal, a gente recebe aqui na troca de gestão dos conselhos municipais, vem para o Conselho Estadual uma série de pedidos de capacitação. A gente precisa de capacitação, nós precisamos de capacitação, de material. Eu acredito que a gente deva capacitar, eu acredito que todos os conselheiros precisem de capacitação permanente, mas quando me perguntam qual é a função do conselho, né, para que o conselho existe, eu entendo que para que se estabeleça, né, uma gestão participativa daquele local, daquela cidade, daquele estado, através desse Conselho de Direitos, para aquela parcela da população que ele representa, mas que eu, enquanto conselheiro, preciso assumir a responsabilidade de buscar as informações. Quando eu vou nos municípios para dar capacitação, eu sempre digo assim, gente, eu entrei em 2013 no Conselho Estadual, ninguém veio me capacitar, não. Ninguém me colocou numa mesinha e disse assim, olha só, vem cá que eu vou te explicar o que é um conselho. Eu tive que ir atrás, porque eu queria efetivamente colaborar de alguma forma. Então, eu fui ler a Política Nacional do Idoso, eu já tinha lido o Estatuto do Idoso, mas eu fui ler com outro olhar, eu fui buscar regimento interno do Conselho, que já era muito antigo, então eu fui buscar de outros conselhos. A internet está aí, né? Quem quer, consegue chegar numa capacitação. Vai no YouTube hoje, tem um monte de porcaria, mas também tem coisa boa, né? Vai nas fontes que existem, que são mais palpáveis, que a gente consegue ter um pouco mais
de controle, né, da onde que vem aquilo. Então, existem os ministérios públicos que fazem uma série de vídeos, de lives, procura isso, né? Tem associações que fazem isso, tem os conselhos, os próprios conselhos estaduais e municipais, eles promovem uma série de lives e disponibilizam, ainda mais nessa época de pandemia, né? Então, assim, o que eu entendo, não quero me alongar muito, eu quero deixar o seu Araújo falar sobre fundo, que eu acho que é uma questão bastante importante, mas o que eu entendo é, os conselhos, eles precisam ser fortalecidos, eles têm que ser fortalecidos dos dois lados. Os órgãos públicos, né, para que eles instrumentalizem esses conselhos municipais com o mínimo. Eu faço parte da Frente Nacional também de Fortalecimento de Conselhos, e foi feito um diagnóstico dos conselhos municipais do país, um diagnóstico por amostragem, né? Mas uma amostragem que chegou em 40 e poucos %, não lembro agora o número exato, dos conselhos cadastrados no CNDI, muito embora a gente saiba que é muito mais do que está cadastrado no CNDI, em que demonstrou que os nossos conselhos municipais, eles têm problemas básicos de não ter um telefone, não ter uma impressora, não ter uma sala própria, não ter um armário para guardar os seus documentos, né? Então, se o poder público não instrumentaliza com o mínimo, e aqui eu não vou nem assim dar uma de luxenta, como a gente diz aqui no Sul, de querer demais como uma secretária, um secretário executivo, né? Não estou nem pedindo isso, só estou pedindo a sala com telefone e computador, né? Quem dirá uma pessoa própria para cuidar daquele conselho? Então, por parte do poder público, a gente precisa que esses conselhos tenham uma estrutura mínima. E depois dessa estrutura mínima, que comece, sim, uma cultura que a gente não tem quase que em lugar nenhum, a gente não tem no nosso prédio, a gente faz reunião de condomínio e não faz ata, né? Então, assim, a gente tem que criar a cultura do registro. Você vai fazer as suas atividades no Conselho Municipal, você tem que registrar suas atividades, né? O que fez, o que não fez, a plenária, se visitou, se fiscalizou, isso tem que estar registrado em algum lugar, porque nós não somos eternos no Conselho. Eu estou lá há 7 anos e já estou assim pensando, meu Deus, quando é que vai vir alguém para eu poder ir para outro lugar, né? Eu acho que a gente tem também essa questão de que se repetem muitas pessoas por muito tempo e não oxigeniza, sabe? A coisa não se trazem questionamentos novos. Quem está há muito tempo é importante, porque traz o conhecimento, já que nós não registramos, mas a gente também tem que abrir espaço para vir pessoas que vão questionar esses que estão há mais tempo e os procedimentos utilizados há mais tempo, né? Então, da parte do poder público, vem essa questão da instrumentalização, que é uma questão, e a outra questão é, o poder público não deve indicar para o conselho, tanto municipal quanto estadual do idoso, aquele que menos importa, porque o que a gente percebe é que a pessoa que vai para uma reunião de conselho que representa um órgão público, ele não é a pessoa que está vinculada a alguma ação com um idoso, é alguém que estava ali, e aí quem quer participar? E a pessoa vai, entra, muda, sai calada, é aquela velha história, pede pela capacitação, mas tem o Estatuto do Idoso da frente que nunca leu, né? Então, a gente tem essa dificuldade com o poder público, inclusive porque os órgãos públicos listados nas leis nem sempre vão ter uma gerência que seja uma gerência, eu não estou pedindo uma diretoria, uma gerência que trate da pessoa idosa. Precisa ter. Você tem um conselho, você tem uma população que envelhece, você vai ter uma virada populacional, pelo menos uma gerência. Lá dentro da Secretaria de Bem-Estar, de Lazer, de Esporte, de Cultura, da Educação, você tem que ter uma gerência que trate da pessoa idosa. Então, o poder público precisa fazer esse dever de casa, né? Do outro lado, a gente tem a sociedade civil, que também precisa começar a olhar para os conselhos, não como um local onde você vai socializar, onde você vai aprender com um, fazer contato com o outro. Lá você é uma pessoa que fala em nome de muitos e não só em nome da sua instituição, né? Eu vejo um pouco de dificuldade dos conselheiros entenderem que eles estão lá, várias instituições, para formar uma única força, que é falar em nome do idoso, não falar em nome da minha instituição. No conselho eu represento a OAB, eu não tenho que estar lá falando de advogado, eu não tenho que estar lá falando do papel do advogado, eu tenho que pegar o conhecimento que eu tenho sobre trâmite jurídico, sobre legislação, sobre normativa e colocar isso à disposição do conselho.
uma outra instituição, a ANG, está lá, então ela vai ter pessoas que falam do envelhecimento, que sabem sobre como que o envelhecimento populacional acontece, como que a gente pode promover o envelhecimento ativo. Ela tem que trazer essa questão para cá, não defender a ANG, ela tem que trazer a expertise da instituição, né? Então, também existe essa dificuldade de entender qual é o papel de cada um. E isso perpassa pela autorresponsabilidade e pela busca da informação, né? Então, terminando aqui, eu deixo um convite muito simples, um convite simplório, um convite que não vai levar 40, 30 minutos na vida de ninguém. Leiam o Estatuto do Idoso. Abram o Estatuto do Idoso, leiam lá do primeiro artigo até o final, não custa muito, né? Todos nós deveríamos ler. Aliás, eu acho que todo mundo devia ler a Constituição de cabo a rabo, mas ela é muito comprida, então leia o artigo 5º da Constituição, o 231, 32, sabe aquele lá que fala da família e tal, e depois leia o Estatuto do Idoso. Porque se você não sabe o mínimo que a lei determina, né, como é que você vai se portar como representante de uma parcela da população? Porque nós, conselheiros, somos representantes de uma parcela da população. E talvez falte a incorporação desse espírito de representação, né? De você botar a faixa, botar o bottom, botar o broche e dizer, olha, eu sou conselheiro e eu represento os idosos. Eu sou conselheira, eu não represento a OAB, eu represento os idosos, né? Não gosto de dizer que eu sou conselheira em causa própria, porque eu estou pensando no meu futuro. Acredito que todo conselheiro deve estar lá em função de uma coletividade, para quem é idoso, para quem não é ainda e para quem nem nasceu, né? A gente tem que pensar em políticas públicas para uma coletividade que perpassa todas as idades, e claro, agindo em prol de um futuro melhor, né? E, por fim, 1964 foi lançado no Brasil um livro que nos criou uma cultura muito ruim, e o livro tem o título Brasil, País do Futuro, que foi, na época, abraçada pela ditadura. Entrou nos livros escolares essa frase, né, que o Brasil é o país do futuro. Eu tenho 40 anos, eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro, e eu acho que eu já cheguei nesse futuro, e estão me dizendo que o futuro ainda é mais para frente. A gente tem que encarar que o Brasil é o país do presente, e a gente age no presente em prol de um futuro melhor. Era isso, mas ficou à disposição. Doutor Valberto, doutor Elmar, muito obrigada. E queria aqui só fazer um registro, que eu anotei aqui, de agradecer a Silvana, que foi sempre tão simpática, enviando as informações e tal, e com as minhas confusões de data e de agenda, ela sempre foi muito solícita. Então, fica aqui o meu registro também de agradecimento a ela. Doutora Ariane, Vossa Excelência terminou a fala mencionando a palavra presente, né? E presente recebemos nós, né? Em ouvi-la, né? E sua fala cai como um bálsamo para quem luta, para quem trabalha todo dia com essa temática, né? Nós sabemos das importâncias daqueles verbos que definem a atuação dos conselhos e sabemos também da dificuldade em se conferir estrutura para esses conselhos nas cidades do interior da Paraíba. Imagine como isso é difícil. Sabemos do perfil, muitas vezes não indicado, não apropriado da representação pública nesses conselhos, e sabemos também na necessidade de um conselho atuante no período de pandemia. Vossa Excelência menciona o período pandêmico e me aflige muito, antes de passar a palavra ao doutor José, o isolamento digital de tantos idosos que agora estão privados de assistir, por exemplo, um momento como esse, né? Como seria uma situação diferente se os conselhos, nas políticas públicas que poderiam estimular, né, puxassem ou tentassem trabalhar a questão da dificuldade digital, do acesso digital da população idosa, né? Então
É com essa perspectiva que eu agradeço demais a fala de Vossa Excelência e me sinto presenteado por ela. Muito obrigado. O próximo palestrante é o Dr. José Araújo da Silva. Ele é especialista em democracia participativa da República e movimentos sociais pela UFMG. Tem pós-graduação em gerontologia pela UNB, é conselheiro estadual dos direitos dos idosos no Paraná, é conselheiro municipal dos direitos da pessoa idosa em Curitiba, é presidente do Fórum Paranaense da Pessoa Idosa, é presidente da ANG do Paraná, é membro da diretoria do Fórum Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e, atualmente, faz assessoria para entidades do terceiro setor e também é palestrante sobre conselhos de direitos, fundo e garantia e direitos da pessoa idosa. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra a Vossa Excelência, Dr. José Araújo. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite que recebi através da Ariane. Para mim é uma grande honra estar aqui falando com pessoas da mais alta qualidade, como o Dr. Valberto, que já conheço de algumas palestras, já tenho me inspirado nas suas falas, que são realmente falas compromissadas com o direito das pessoas, principalmente direito das pessoas idosas. Quero agradecer também ao Dr. Imar pela introdução. Eu não mereceria tanto esse currículo, mas fico lisonjado e muito obrigado, doutor. Queria dizer, doutor, que a sua fala tem sido uma fala de cavalheiro, de um gentleman. Parabéns pela pela sua colocação e sua posição. Eu gostaria de começar essa fala lembrando que a gente já perdeu mais de 160 mil brasileiros nesta pandemia. E pelas estatísticas, pelo menos 120 mil desses eram pessoas com 60 anos ou mais. São 120 mil memórias que se foram, são 120 mil avós, né? Pais, avós, bisavós, que tinham muito a repassar para os seus e que foram tolhidos por essa pandemia. É um tesouro perdido que nunca mais vai ser recuperado. Essa que é a minha percepção. Eles se foram e nós não temos mais a possibilidade de lhes fazer perguntas, de lhes dirigir a palavra, de sentir o seu carinho. E aqui vai também uma colocação terrível. Pelo menos 25% desses idosos que se foram eram mantenedores de famílias, de filhos, netos, e que essas famílias agora estão numa situação bastante difícil, porque perderam a sua fonte de renda. Então, a pandemia vai trazer penúrias para muita gente durante muito tempo. Mas vamos ao assunto que me foi pedido, que é a questão do Fundo do Idoso, essa criação maravilhosa que aconteceu a partir de 2010 com a criação do Fundo Nacional. O Fundo Nacional foi criado logo no início de 2010, né? Em janeiro, se não me engano. Em dezembro de 2010, nós criamos o nosso Fundo Paranaense. E trabalhamos bastante, sofremos muito para poder botar ele de pé.
é muito mais nesse sentido que eu falo do que num sentido teórico da questão do fundo. Eu vivi todos esses percalços e ainda continuo vivendo, né? Não acabou ainda, né? A conquista é diária, né? E as batalhas são diárias e a gente não pode desistir. Ao contrário da Ariane, eu não desisto, né? Porque eu estou trabalhando em causa própria, viu, Ariane? Eu tenho 77 anos e pretendo continuar por muito tempo trabalhando a questão da política do idoso aqui em Curitiba, no meu estado, no Brasil. Eu também participo da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, junto com a Ariane, e a gente tem feito um trabalho bastante importante a nível nacional, até porque quem deveria estar fazendo esse trabalho não está, que é o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, né? Ele foi deturpado, desfigurado, de uma forma tal que ele hoje não cumpre com o seu papel de coordenador nacional da questão dos conselhos, né? Aquele que emite as normas gerais, né? A gente está sempre olhando, querendo essas normas gerais e elas não vêm. Muitas vezes a gente tem que inventar a norma geral aqui no Paraná, vocês aí na Paraíba, porque do órgão federal não vem. E a secretaria também está, com todo respeito ao doutor Antônio, né? Ele não conhece a política do idoso, né? Não é culpa dele, não. Ele não conhece a política, portanto, ele não pode avançar. Quem não conhece não avança, né? Bom, esse é um pouco de desabafo, me perdoem. Então, o fundo, eu queria colocar algumas questões, porque eu acho importante a gente nivelar conhecimento, né? Uns têm mais conhecimento, outros têm menos, e para a gente poder dialogar, trocar ideias, a gente precisa estar quase que no mesmo patamar. Então, eu começo do início, né, dizendo que para se criar um fundo, né, municipal do idoso, é preciso uma legislação que tenha origem no executivo. Por que eu falo isso? Porque quando isso já aconteceu, eu já presenciei, a origem da legislação, né, da criação do fundo, via um vereador, por exemplo, né, poder legislativo, ela carece de uma questão de vício de origem, porque toda iniciativa que exige recurso, né, que vai mexer com o orçamento, tem que ser através do executivo. Então, esse é o primeiro ponto. É claro que os vereadores podem contribuir, a sociedade toda como um todo pode contribuir, mas, em última instância, é a caneta do prefeito que vai ter que prevalecer na criação desse fundo. Bom, uma vez criado o fundo, né, através de uma modificação da lei de criação do conselho, ou uma lei própria, criando o fundo, né, é possível que você não precise mexer na lei, mas uma nova lei criando o fundo, é preciso que isso exista, né? Aí uma questão prática, né? Na lei de criação já deve constar a unidade orçamentária, já com a respectiva dotação, se possível, porque isso elimina um tempo perdido. Nós, aqui no Paraná, não nos atentamos para isso e demoramos um par de anos para poder organizar isso, porque a lei foi aprovada sem essa unidade orçamentária. E aí, se não entra no orçamento do Estado, não serve aos propósitos, né? Então, é preciso que essa rubrica já faça parte da lei.
E aí, uma questão de ordem prática, né? Quando houver recurso do Tesouro Público, né, do Tesouro Municipal, dotado lá na unidade orçamentária, ou seja, recurso do Tesouro que está à disposição do fundo. E esses recursos precisam ser utilizados em primeiro lugar, pelo simples motivo que no dia 31 de dezembro, se esse recurso não foi usado, ele retorna para o Tesouro e não vem de volta para o Conselho no ano seguinte, automaticamente. Aí é preciso negociar de novo, ir atrás dos recursos de novo. Então, eu recomendo usar primeiro esses recursos e depois os recursos que vieram de destinações do imposto de renda, né? Que é mais palatável falar doações do imposto de renda, mas, na verdade, não se trata de doação, né? Eu tenho 100 para mandar para o governo federal do meu imposto de renda e eu posso determinar que 6 desses 100 vá para um determinado fundo. E eu vou entregar ao governo federal somente 94. Então, é uma destinação, é uma decisão do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. E é bom lembrar, né, que essas destinações de imposto de renda ela não compete com outros fundos. Então, você pode doar 6% do teu imposto de renda para o fundo idoso e ainda pode doar mais 6% para o fundo da criança e adolescente, sem nenhum problema, né? Eles não competem entre si. Aliás, eu até recomendo que nas campanhas sejam feitas campanhas juntas, né? Fundo da criança e fundo do idoso trabalhando junto, cada um vai ter o seu recurso. Muito bem. Já falei que é preciso alterar a lei do Conselho ou elaborar uma outra só para o fundo. Isso tem que ficar bem claro. Uma vez criado o fundo, é preciso que a lei seja regulamentada através de um decreto. Então, é preciso que o Executivo regulamente a lei através de um decreto. E depois, o Conselho precisa fazer uma deliberação dizendo aonde que ele pretende usar os recursos que chegarem até o fundo. Então, se ele não tiver essa deliberação, ele fica praticamente impedido de usar o recurso do fundo. Ele precisa deliberar a respeito disso, né? Então, deliberar onde que vai colocar o dinheiro, não precisa dizer quanto, porque a gente não sabe quanto que vai entrar de dinheiro no fundo, né? Mas precisa dizer, eu vou na área da assistência social, vou destinar para isso, para aquilo, para aquele outro, na área da saúde, para isso, para aquele outro. Só lembrando, gente, que a criação do fundo não substitui de forma alguma a obrigação das demais secretarias de ter seu orçamento próprio. Então, a assistência social vai ter que ter seu orçamento próprio. A saúde tem que ter seu orçamento próprio. A educação tem que ter seu recurso próprio e assim por diante. Então, não se exime as secretarias de ter seu recurso próprio para atender a sua política setorial, porque a nossa não é política setorial. O fundo está ali para uma política de defesa e garantia de direito. O fundo do idoso serve para isto, defesa e garantia de direito da pessoa idosa, não para políticas continuadas. Por exemplo, se a assistência social, que tem a obrigação de pagar as metas dos contratos que tem com as LPI, ela não pode se eximir desse papel. E não pode dizer ao conselho, olha, você tem um fundo aí bem grandinho, já está entrando bom dinheiro, você comece agora. Não vai atender. Não é para isso que o fundo foi criado. Eu costumo dizer, todos os projetos beneficiados pelo conselho para usar o recurso do fundo, ele precisa ter início, meio e fim. E ele não pode ser permanente. Então, eu não posso criar um projeto que vai todo ano usar o recurso para determinada finalidade de manutenção, por exemplo. Os projetos precisam ter início, meio e fim, começar e terminar. Né? Então, não dá para
para ficar para sempre o projeto em execução, né? Na legislação, na deliberação do Conselho, eu recomendo que o Conselho não crie prazos muito curtos, obrigações, que o Conselho tem que seguir, porque senão, na hora, ele não vai conseguir atender por uma questão de muitos projetos, por uma questão de que tem uma reunião só por mês, então ele não vai poder apreciar, e aí ele vai ficar apertado com os prazos, e aí ele mesmo criou um empecilho para o próprio andamento dos projetos que chegarem lá, né? Então, não amarrar demais o Conselho com prazos, por exemplo, é uma delas. Então, cuidado com isso. Eu não preciso criar para o colegiado uma obrigação de tal prazo, quando, na verdade, o colegiado pode alterar isso lá na frente. Eu não preciso pôr aqui. Então, eu tenho que ter prazos, claro que eu tenho que ter prazos, mas eles não podem ser muito exíguos. Nossa, já foi 15 minutos. No edital, tomar cuidado com esses prazos, já falei, né? Porque senão você vai acabar tendo que estar alterando o prazo, tem que estar emitindo resolução, alterando o prazo. É horroroso isso. Então, tomar cuidado com isso. Já falei dos recursos setoriais, que não devem ser utilizados, já falei que os recursos devem ser na defesa e garantia dos direitos. Aqui uma questão muito importante. Os conselheiros que votam para o uso do recurso são responsáveis pelos seus votos. E eu explico bem. Se o conselheiro votou para um determinado projeto e para uma determinada entidade e ela usou mal o recurso e na hora da prestação de conta ela conseguiu convencer o gestor de que estava tudo certo, mas for bloqueado lá no Tribunal de Contas do Estado, esse conselheiro poderá ser chamado a pagar uma multa e até que pague a multa ele tem que estar com o seu CPF, ele vai estar com o seu CPF lá comprometido. Então, não é brincadeira ser conselheiro municipal e deliberar sobre o uso de recurso público. Recurso público é recurso público. Cuide mais desse recurso do que do teu próprio recurso. Porque o teu próprio recurso ninguém vai te pedir contas. Mas do recurso público tem muita autoridade para pedir contas e com razão, porque são recursos públicos. Bom, também diria que é preciso ter estratégia de captação dos recursos destinados ao fundo. É preciso estabelecer campanhas, é preciso enviar ofícios, é preciso visitar as pessoas e as empresas solicitando recurso, é preciso acionar o tribunal, e aí mais para o Conselho Estadual, né? O Tribunal de Justiça, porque tem muito recurso que foi retido de ações e que envolvia pessoa idosa lá, parado lá, e sendo destinado para outras coisas, quando o próprio Estatuto do Idoso, no artigo 83 e 84, define que esses recursos têm que ir para o fundo do idoso. Então, é preciso gestionar junto ao Tribunal de Contas, ao presidente do Tribunal de Contas, talvez fazer uma visita, talvez ir lá em comitiva e dizer, olha, nós queremos o nosso dinheiro. Ele é dinheiro do idoso, não é dinheiro para ser usado em fundo de equipamento de polícia, não sei o que mais que pode ser, né? Então, era isso. Agora, ainda tem uns 2 minutinhos. Ao gestor, então, ao conselho cabe gerir os recursos do fundo. Nenhum centavo pode sair do fundo se o conselho não deliberar a respeito e emitir a competente deliberação. Então, mas a partir daí, e é bom que esses papéis fiquem muito claros, né? O conselho delibera o uso do recurso. E o gestor, onde o conselho está vinculado, né? Ele não está subordinado, a Ariane até já falou isso, o conselho não está subordinado à secretaria, nem ao prefeito, nem ao governador do estado. O conselho ele tem responsabilidade própria, por isso que eu falei. Deliberou, o conselheiro é responsável. Porque, se não assim, se ele não fosse responsável, tivesse subordinado a alguém, esse alguém ia pagar a conta. Mas não, é o próprio conselheiro que vai pagar a conta.
Então, ao gestor cabe definir o gestor ordenador de despesa e o gestor financeiro do fundo. Essa é a competência do gestor. Também é bom subordinar o fundo à secretaria onde o conselho está vinculado, porque se vai vincular uma outra secretaria, vai ser muito complicado esse trabalho do conselho com a secretaria que gere o fundo, né? Que administra o fundo, vamos chamar assim, né? É preciso que o gestor também defina uma equipe do fundo, né? Porque o fundo vai gerar uma série de controles, né? De controles de recursos que está lá no banco, de controle dos recursos utilizados, das sobras, das aplicações, e vai ter que prestar conta ao conselho disso. Então, precisa ter uma equipe, não dá para ser na orelhada isso, né? Já falei da unidade orçamentária, já falei. O gestor precisa fazer o planejamento orçamentário e financeiro de acordo com a deliberação do conselho. Porque se eu não tenho o meu recurso lá no fundo destinado para determinadas ações, eu não vou poder usar esse recurso. Então, é preciso que o conselho delibere e que o gestor faça o planejamento e o orçamento financeiro. É preciso que o gestor também faça a programação financeira do caixa, porque quem vai pagar a conta não é o conselho, não é o presidente, quem vai pagar a conta é o gerente do fundo, é ele que vai assinar o cheque, ele que vai ser responsável por isso. O conselho não mexe em nenhum recurso, nenhum real na mão. O recurso é gerido pelo gestor. Realizar o monitoramento, avaliação e controle do fundo é questão também do gestor, para poder passar para o conselho, né? Prestar contas ao conselho em relatório de fácil compreensão. Eu costumo dizer que conselheiro não é técnico. Se eu quisesse que os conselheiros fossem técnicos, eu não precisava ter conselho. Eu contrato 10, 12, 15 técnicos e eu vou ter a resposta técnica que eu preciso. Agora, nós como conselheiros, nós somos seres políticos, não políticos partidários, seres políticos. Eu preciso olhar o que o idoso no município está precisando, eu preciso ir andar, tem que gastar solo sapato nas entidades, no centro do idoso, no centro-dia, enfim, nos equipamentos que tem para conversar com o idoso para saber o que está faltando, para eu levar para o conselho essa questão. Aí a questão técnica, eu vou pedir para o gestor, olha, você estude isso aqui e me traga uma proposta, porque eu quero votar isso. Então, é assim que as coisas são. O conselheiro não é técnico. A Ariane é advogada, mas ela não vai para lá como advogada, ela vai lá como cidadã. Defesa e garantia de direitos das pessoas idosas. É claro que, em algum momento, o conhecimento técnico, científico dela vai ajudar, mas não necessariamente ele é obrigatório, sabe? Então, essa história que o conselheiro tem que ser técnico, não, eu prefiro ter um conselheiro que trabalha no cafezinho da secretaria, mas que mora lá no bairro, que vai me trazer as questões que eu preciso saber. E ele vai dizer para mim, olha, lá no meu bairro está acontecendo isso, isso, o prefeito falou que ia fazer uma ponte lá, mas o rio secou, não precisa mais da ponte, e o que nós estamos precisando é um centro de saúde. Então, essa história me interessa, eu quero conversar sobre isso. Prestar contas por meio de demonstrativo sintético anual de execução físico-financeira do fundo. Isso são as funções do gestor. Então, são papéis muito bem claros na minha cabeça. O conselho trabalha a questão do fundo na destinação dos recursos para os projetos que ele apreciar. E ele não vai apreciar um projeto que vem direto para ele e ele vai dizer, esse projeto é bom, eu vou fazer. Não. O projeto tem que passar, o conselho tem que encaminhar o projeto para a equipe técnica da secretaria, que vai ver viabilidade técnica, financeira, administrativa, de engenharia e de não sei o que mais, e vai trazer isso para mim e vai dizer, esse projeto ele tem condição de ser executado, ele está dentro das normas. Esse não tem porque falta isso, isso, isso. O conselho delibera depois e vê
como que ele vai caminhar com essas questões dentro do próprio conselho. Então, nós temos trabalhos muito específicos de cada um. O conselheiro tem um papel, o Mariano já explicou muito bem, e o gestor tem o papel dele. E um papel não se miscui com o outro. Cada um tem a sua obrigação e a sua competência na gestão do fundo, né? Daí um último dado que eu queria deixar, eu acho que eu já avancei demais no horário, já estou com 25 minutos. Em 2018, foram repassados 59 milhões a 1.377 fundos municipais e estaduais. Em 2019, o primeiro repasse destinou 81 milhões a 1.691 fundos financeiros, registrando um aumento de 38% com relação ao ano anterior. Nos valores doados e de 23% na quantidade de fundos beneficiados, ou seja, nós estamos crescendo. Mas só lembrar que o Brasil tem 5.570 municípios, que deveria ter 1.570 fundos, fora os estaduais, né? Então, é muito dinheiro lá, né? Por exemplo, a Receita divulgou dados de arrecadação de 2019 que permite projetar que os fundos dos idosos poderiam ter arrecadado entre pessoa física e jurídica o seguinte, preste bem atenção, pessoa física tinha 400 milhões para os fundos acessarem. Olha quanto dinheiro nós perdemos. Pessoa jurídica, que é 1%, mas é do imposto devido das empresas que pagam o imposto de renda, pasmem, 1 bilhão e 600 milhões nós deixamos de arrecadar. Ou seja, no mínimo, 1,5 bilhão de dinheiro, de recursos, que os fundos poderiam ter amealhados, né, os estaduais, os municipais, Brasil afora, para poder desenvolver política pública para a pessoa idosa e que não fizeram. Então, aqui vai uma grande responsabilidade dos nossos conselhos, dos nossos presidentes de conselho, nossos conselheiros. Abra um olho, cria o fundo, se tem criado o fundo, vai atrás do recurso e registra o teu fundo lá na Secretaria Nacional, porque se você não registrar lá, a Receita não fica sabendo e não sai no formulário do imposto de renda do ano seguinte. Por exemplo, quem não registrou até o final de outubro, já perdeu. O ano que vem, o nome daquele fundo, daquele município, não vai estar no imposto de renda. Então, não esperem. Quando legalizar o seu fundo, já imediatamente encaminhe, né? Lembrando sempre que o fundo tem que ter CNPJ próprio, não pode ser da secretaria, não pode ser do governo municipal, tem que ser próprio e específico ao fundo do idoso, porque senão ele contraria a lei e aí a gente também não consegue avançar com essas questões. Muito bem. Eu ficaria por aqui, me colocaria à disposição para o que precisarem. Desculpe ter ultrapassado o limite do tempo, me perdoe. Doutor José Araújo da Silva nos acaba de brindar com uma fala bastante elucidativa sobre o Fundo Municipal do Conselho do Idoso. Importante, doutor José Araújo, refletir sobre esse assunto, porque, além da falta de estrutura, que a doutora Ariane falou nas considerações iniciais, trabalhar sem recursos é completamente desestimulante, né? Então, se os municípios realmente não implementarem, se os conselhos não tiverem como lidar com os recursos públicos, né, as políticas públicas a serem desenvolvidas ficam prejudicadas. Então, a fala de Vossa Excelência, ela teve a felicidade de nos ajudar a refletir sobre essa necessidade. E, especificamente, aqui eu não identifico ainda no chat nenhuma pergunta específica,
Perdão, tem uma pergunta. Quantos municípios no Brasil têm fundo do idoso? É uma pergunta da senhora Cristiana Fernandes Ferreira. E, além dessa pergunta que eu coloco à disposição para ser respondida por qualquer um dos palestrantes que tem essa informação, eu gostaria de saber, da doutora Ariane, como é a relação do Conselho Municipal do Idoso, na realidade onde vivencia em Santa Catarina, com o Ministério Público, né? Como se dá essa interface, esse dia a dia, né? Como é que vocês trabalham em defesa do ideal comum, né, que é o interesse do idoso? Depois dessas perguntas, eu ainda teria mais algumas para fazer. Eu até pedi, né? Deixa eu falar sobre a nossa parceria com o MP, porque ela é tão positiva. Quando a gente reuniu todos os conselhos, né, uma parte dos conselhos na frente dos conselhos e lá na frente das ILPIs, é que eu percebi como aqui a gente conseguiu fazer um trabalho diferenciado, tá? Diferenciado, assim. A primeira questão que eu quero deixar aqui, que eu e o senhor Araújo a gente falou, mas talvez não tenha ficado claro porque nós não usamos essa palavra, os conselhos precisam ter segurança para atuar, né? E essa segurança ela só vem através de lei. A lei, segurança jurídica, ela só vem através de lei de criação. E por que o nosso Conselho Nacional não tinha uma lei de criação? Ele substituiu um decreto anterior por um decreto posterior, modificando toda a estrutura e atividade do Conselho Nacional, né? Então, como dizia o senhor Araújo, a gente fala isso em muitos grupos, quer queira, quer não queira, o que aconteceu foi um reflexo da falta de segurança jurídica por não haver uma lei que criasse especificamente o Conselho Nacional. Mas voltando ao Ministério Público, aqui em Santa Catarina, a gente tem 3 questões que eu acho bastante interessantes de falar. Primeiro, nós passamos o Centro de Apoio Operacional, que é o centro que que a gente tem aqui, são direitos humanos e terceiro setor, que é o que abarca também o direito do idoso. A gente está no terceiro promotor, que é o coordenador do centro operacional. Nós passamos por 2 Ariadnes. É o doutor Douglas, Ariane. Agora o doutor Douglas. Nós tivemos 2 Ariadnes e depois o doutor Douglas, que é um cidadão, assim, eu sou fã número 1 dele, porque ele é uma pessoa muito acessível e ele conseguiu colocar instituições que até então se viam como aquelas que disputavam o mesmo espaço, como parceiras. Então, quando a gente fala de Conselho Estadual do Idoso, geralmente a gente fica muito vinculado à fiscalização de instituições, né? Então, a gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de Vigilância Sanitária, a gente está falando de Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente está falando de Secretaria de Saúde, né? A regra geral são esses atores que deveriam agir de forma conjunta. Como a gente tem essa independência, que é uma outra palavra que a gente tem que lembrar muito, um conselho é independente do outro, conselho municipal não depende do nacional, do estadual, que não depende do nacional, um não depende do outro, a gente pode emitir orientações enquanto conselho estadual, a gente pode emitir propostas de documentos, a gente pode emitir propostas de cartilha, mas se o conselho municipal entender de forma diversa, ele pode modificar aquilo que vem ou do Conselho Municipal. Mas aqui a gente tem uma questão bem interessante, juntando independência com a atuação do Ministério Público. O Conselho Nacional do Idoso, há um período atrás, salvo engano, 2014, 2013, por ali, ele emitiu uma resolução não aconselhando a execução do programa de família acolhedora para a pessoa idosa. Eu tenho algumas ressalvas com esse programa, isso eu falo de maneira bem aberta, mas Santa Catarina, através do Ministério Público do Centro Operacional, começou a fazer um estudo sobre a possibilidade de ter a família acolhedora para pessoas idosas. Chamou todo mundo, todos os entes que poderiam participar daquilo ali, e hoje a gente tem o programa da família acolhedora para pessoas idosas em alguns municípios do estado, tendo como os pioneiros Chapecó
Xanxerê, depois Rio do Campo, enfim. A gente começou com Chapecó e Xanxerê, que são cidades medianas, e agora a gente está com as cidades menores aderindo a esse programa, motivados pelo Ministério Público a partir do momento em que, na época, a primeira doutora Ariadne, foram duas, né? A primeira doutora Ariadne percebeu que havia uma lacuna de municípios sem ILPI, e que o idoso acolhido numa ILPI, principalmente pela assistência social, ele era enviado para uma instituição a 300 quilômetros da sua casa. Aí ele é tirado por conta de uma vulnerabilidade financeira familiar, porque não tem recurso para cuidar dele, é colocado a 300 quilômetros da sua família. Se a família não tem dinheiro para prover o que é necessário no dia a dia, vai ter dinheiro para uma passagem de ônibus? Para ir voltar a 300 quilômetros num dia só? Então, foi a partir daí. E aí o Conselho Estadual do Idoso emitiu uma resolução dizendo que tudo bem ter a família acolhedora se o Conselho Municipal se colocasse a favor. De novo, a gente tem independência, a gente não pode dizer para o Estado inteiro que tem que fazer esse programa, mas a gente sugeriu na resolução que o Conselho Municipal fosse consultado e que ele fizesse parte depois da fiscalização. Então, a gente tem, até agora, a gente tem uma experiência bastante positiva nesses municípios. Um outro exemplo que foi agora, né, com a Covid, a Dr. Douglas, de novo, ele usou de uma ferramenta, assim, que é uma novidade na sociedade, que chama WhatsApp, que é uma coisa, assim, que estourou, todo mundo tem 52 mil grupos de WhatsApp, mas eles criaram um grupo de WhatsApp, o MP, e ali eles colocaram as pessoas, os diretores dentro das áreas, né, da vigilância sanitária, eu e a Ivani, da diretoria do conselho, enfim, a gente criou um grupo e esse grupo começou a fazer um mapeamento das instituições de longa permanência. Como nós somos um estado pequeno, nós temos 292 instituições, a gente foi na ponta do lápis, Conselho Estadual do Idoso, Vigilância Sanitária e Ministério Público. No outro evento me perguntaram como que nós conseguimos isso, eu disse, a resposta é muito simples. A gente parou de disputar espaço e começamos a trabalhar juntos. Né? Então, isso, eu entendo que isso é muito difícil, né? A gente tem aí algumas questões que são muito difíceis de trabalhar do ponto de vista do ego profissional das pessoas, né? Mas aqui a gente conseguiu isso, sabe, doutora Mari? Então, por isso que eu pedi para falar, assim, porque tudo perpassa e acho que as pessoas ainda têm uma visão muito distorcida do que é um promotor de justiça, do que é o Ministério Público como órgão fiscalizador, como órgão punitivo, e não como um órgão que pode vir para auxiliar, somar, né, participar das atividades desses conselhos, da própria sociedade civil, como mais um elo de uma cadeia que se forma na defesa de direitos. Né? Então, Santa Catarina conseguiu isso, e o Dr. Douglas, ele é, assim, uma pessoa que, de vez em quando, ele manda no grupo assim, olha, vou encaminhar para as comarcas uma orientação assim assado. O que vocês acham? Eu fico impressionada quando um coordenador de centro de apoio vem perguntar para mim o que eu acho, entendeu? Então, assim, para mim é uma experiência exitosa. Então, a gente tem a família acolhedora, que não existe ainda em outros lugares, a gente tem esse painel do Covid, que depois eu posso colocar ali para vocês, que é atualizado semanalmente, numa força-tarefa dessas instituições semanalmente, né? Então, e o Ministério Público entrou com a parte de sistema, né? E o resto a gente alimenta. Então, são questões que me chamaram várias vezes para falar do painel. Digo, gente, não sou nem eu que devo falar sobre esse painel, o próprio MP. E o doutor Douglas sempre diz, não, vai você. Vai o conselho falar, vamos fortalecer o conselho, vai o conselho. Então, é uma parceria que eu acho que vale a pena falar, e eu acho que vale a pena comemorar, exaltar, porque ela é positiva e, salvo engano, ela é pioneira no Brasil, especialmente sobre essa questão do painel de levantamento da Covid, e, claro, a gente aproveitou para fazer um mapeamento completo das instituições, número de idosos, número de leitos, funcionários, enfim, a gente tem um mapeamento completo de todas elas. É isso que eu queria deixar aqui, assim, registrado, porque eu tenho uma paixão danada por esse trabalho em conjunto que a gente faz. Pronto, doutora Ariane, eu louvo esse depoimento e compartilho integralmente desse tipo de posição. Aqui na nossa realidade não é muito diferente, nós também somos um estado pequeno, a Paraíba é um estado pequeno, em tamanho, mas grande em talentos, eu costumo dizer. E
E nós temos aqui na Paraíba, no sertão da Paraíba, eu falo do sertão da Paraíba, de uma cidade chamada Patos, né? Nós temos localidades extremamente necessitadas de uma atenção especial do poder público, dos conselhos dos conselhos sociais, né? E o Ministério Público é, nessa conjuntura, um importante vetor, porque ele vai, de fato, cobrar que essa lei seja cumprida, né, que o conselho seja instituído, que o fundo seja criado, né, e que, de fato, os direitos dos idosos sejam cuidados de maneira, eu chamo macro, que nada satisfaz mais um promotor do que ver o trabalho social, de fato, ser construído, ser reconhecido, né? Obviamente, a gente tem a obrigação de trabalhar em casos específicos, em denúncias de violação de direitos de maneira individualizada, mas a gente sabe que uma mudança coletiva, uma mudança social, ela exige um olhar mais aberto, mais voltado a uma política pública. E é esse perfil que o Conselho do Idoso tem e que pode ajudar e colaborar bastante. Aí, em Patos, recentemente, o doutor Valberto fez referência a isso no começo do nosso webinar, nós tivemos a felicidade de subscrever um termo de ajustamento de conduta com o prefeito e a Secretaria de Ação Social, para que o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, de fato, fosse implementado. Nós já tínhamos as leis, temos o Conselho Municipal em Patos, efetivamente trabalhando e funcionando, e tínhamos a lei no papel do Fundo do Idoso. Faltava uma conta específica, porque se não tiver a conta do Fundo do Idoso, esses recursos eles não podem entrar, tem que ter uma conta separada e específica, um CNPJ também específico, que também hoje já tem, e um decreto municipal que o doutor José Araújo fez referência na fala dele. Então, nós celebramos esse TAC com o poder público, e foi cumprido no dia 15 de outubro, que era o prazo limite, o dia 15, para que esses requisitos fossem cumpridos e o Conselho pudesse ser cadastrado no Ministério lá da doutora Damares, né? Ministério da Mulher e da Pessoa, Ministério Mulher, Família e Direitos Humanos, é esse o nome do ministério dela. Então, nós fizemos esse trabalho e de fato, temos essa atuação conjunta com o Conselho Municipal aqui. Então, doutor José Araújo, a pergunta que ficou é a quantidade de fundos municipais que existem no Brasil hoje. Eu não sei se essa informação ela existe, se o Conselho Estado Nacional ele tem essa pesquisa, essa consulta, mas é a pergunta que foi colocada no chat e ainda depende dessa oitiva dos senhores. Essa pergunta realmente ela é interessante. Eu até fiquei de entrar no sistema de registro do CNPJ, né, da Receita, para verificar quantos CNPJs se refere a fundo idoso. Essa é uma pesquisa que é possível qualquer um fazer. Mas, por outro lado, lembra que eu falei que em 2019 foram beneficiados 1.691 fundos. Ou seja, pelo menos 1.961 fundos nós temos certeza que existe. Eu particularmente, acho que esse número não vai passar dos 2.000 por aí no momento, não é? Então, é muito pouco perto dos 5.570 municípios que é possível ter o fundo. E aqui eu queria fazer um parênteses dizendo que eu não comungo da ideia de que municípios pequeno porte 1, não tem condição de ter um conselho, porque lá não tem uma ILPI, lá não tem não sei o quê, e aí não dá para fazer, porque você não teria sociedade civil para participar do conselho. E eu acho que é uma visão equivocadíssima, porque se você tem lá a Igreja Católica, se você tem lá a Igreja presbiteriana, a Igreja evangélica, se você tem lá um terreiro, se você tem lá o espiritismo, enfim, essas entidades que fazem caridade, elas podem perfeitamente fazer parte do conselho num primeiro momento. Não quer dizer que, quando o município se organizar melhor, tiver entidades
voltada à pessoa idosa, essas pessoas não têm lugar. Mas, enquanto isso não ocorre, sim, você tem clubes de serviço, Lions Club, Rotary Club, você tem uma série de entidades, né? Associação de bairro, associação de moradores, você tem a CONAN, né? Que é a de moradores do Brasil todo, que tem quase tudo quanto é município, enfim. Não se fará o Conselho Municipal se não quiserem. Se quiserem, tem condição de fazer sim. E não precisa muita gente, não. Pode ser 2 ou 3 da sociedade civil, 2 ou 3 das secretarias municipais, tipo assistência social, saúde, educação, enfim, mais ou menos por esse caminho, né? E eu digo que é uma tremenda de uma falta de entender a questão do idoso, porque, veja, o município pode, se ele tiver fundo, ele pode receber doações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Duvido que num determinado município não tenha pelo menos uma empresa que possa contribuir, não tenha pelo menos pessoas físicas que paguem imposto de renda. Hoje, o imposto de renda, qualquer pessoa está pagando imposto de renda, que possa contribuir com esse fundo. Então, a gente vai estar alijando esses pequenos municípios, os idosos que vivem lá, de um recurso que está aí. E o grande argumento para o prefeito é exatamente esse. Olha, seu prefeito, precisamos criar aqui um fundo, porque aí o senhor vai poder trazer recurso, tanto do governo federal, do Fundo Nacional do Idoso, como do Fundo Municipal, ou estadual. Aqui no Paraná, nós destinamos 16 milhões de reais para os municípios que tivessem organizado o seu fundo, o seu conselho e o seu plano. Nós chamamos de CPF, Conselho, Plano e Fundo. Então, todo município que tem conselho, plano e fundo podia acessar esse recurso, e o recurso era proporcional ao tamanho do município, né? Pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, grande porte, metrópole, até o próprio Conselho Municipal de Curitiba, que é um conselho bem organizado, que também tem um fundo bem organizado, pode acessar esse recurso. E aí, esse argumento ele é muito importante para a gente passar para o prefeito, porque o prefeito geralmente fala assim: eu não quero criar nenhum conselho mais aqui, que só vai me trazer despesa. Aí a pessoa fala: não, mas o conselho não traz. Traz sim, porque eu tenho que ter cafezinho, eu tenho que ter uma sala, eu tenho que ter um computador, eu não quero saber disso. E quando você fala para ele: olha, é possível que a gente tenha recurso de várias fontes que vai reforçar o orçamento do município. O que o senhor acha? Imediatamente ele muda o pensamento. Imediatamente ele fala: vamos ver direito esse negócio aí que você está me falando. Já me interessou. Então, por esse lado é que a gente tem que ir. Agora, 5.570 municípios, dos quais uns 2.000 têm fundo, é muito pouco. Como eu falei, nós estamos deixando de arrecadar 1,5 bilhão de reais, gente, para os fundos, que ficou lá na Receita, que foi para o governo federal, que ele utilizou, desculpe a expressão, né, para botar dinheiro na cueca, e nós precisamos desse recurso no nosso município, né, no nosso estado. Nós temos direito a esse recurso. Então, vamos fazer jus a isso, né? Não quer dizer que todo o dinheiro que vai para o governo federal vai para lugares errados. Não é isso que eu quero falar, mas eu quero dizer que, aliás, é um bom argumento para você conseguir recursos para o teu fundo, dizer: o cidadão, o banco, né? Você tem um banco lá no teu município e tem uma agência lá. Vem cá, você não pode destinar um pouco do imposto de renda do teu banco para o nosso fundo? Vai ficar aqui no município e eu vou prestar conta para você, vou te mandar relatório do uso do recurso e você vai poder passar para a tua matriz e nós vamos viver muito bem. Então, entende qual é o mecanismo que a gente tem que criar para poder convencer as pessoas de que é preciso ter o fundo, e que é importante ter o fundo, que é vantajoso ter o fundo. É isso. Eu teria só duas indagações, uma para cada palestrante, e aí eu devolveria a palavra ao doutor Valberto. Doutora Ariane, Vossa Excelência conhece, do ponto de vista nacional, algum município, algum gestor que tenha sido responsabilizado ou processado pela negligência, pela omissão na constituição ou no funcionamento do Conselho Municipal do Idoso? Há algum exemplo
nem que seja de marketing negativo, prefeito inimigo do idoso, né? Ou ação de improbidade contra algum prefeito que tenha negligenciado esse tipo de atuação. Essa seria uma curiosidade que eu teria. E a outra é uma pergunta específica ao doutor José Araújo. Foi falado, doutor, na sua fala, que os fundos dos idosos têm basicamente três fontes de alimentação, que são o subsídio, né, que é passado pelo poder público, né, a parte orçamentária que cabe ao fundo, a destinação do imposto de renda, que é a palavra correta agora eu aprendi a usar, é destinação e não doação, e a questão das multas. As multas com previsão no artigo 84 do Estatuto do Idoso, que devem ser voltadas ao fundo do idoso e, na ausência do fundo, ao fundo de ação social, de acordo com a letra lá do artigo 84. A pergunta é a seguinte, doutor José Araújo. Em alguns estados, na Paraíba é um desses estados, há previsões de leis estaduais que instituem os fundos estaduais de direitos difusos, né? Nós temos esse fundo estadual de direito difuso e existe um aparente conflito em matéria de idoso quando surgem essas multas. Se essas multas devem ser destinadas a esse fundo estadual de direitos difusos ou ao fundo específico previsto no artigo 84 do Estatuto do Idoso. A pergunta é, como solucionar esse aparente conflito, né? Eu não sei se eu terei mais algum momento de fala, mas se não tiver, eu agradeço demais a oportunidade dessa conversa e me sinto extremamente feliz, doutor Valberto, em poder compartilhar desse momento de enriquecimento mútuo. Muito obrigado. Vou na ordem, né? Eu não conheço, eu desconheço qualquer um que tenha sido, mesmo que alvo de uma ação civil ou de qualquer coisa nesse sentido, por conta do não cumprimento de política do idoso. Acho que agora até, eu estou dizendo, né, costumo dizer que 2020 colocou o idoso na moda, né? Então, agora diz que é o município amigo do idoso, a cidade amiga do idoso e tal, mas ainda assim, você veja bem, a gente está em campanha eleitoral e o idoso ainda é pouco falado, né? Mas eu desconheço, talvez nesses 5.000 municípios possa haver algo nesse sentido, mas não conheço responsabilização de fato. Agora, só sobre o fundo difuso, Santa Catarina tem esse fundo já, de direitos difusos. E é uma discussão que o Conselho Estadual vai ter, né? Porque o Conselho Estadual, o nosso fundo, ele foi criado ano passado, e aliás é uma coisa que a Marília, que é a nossa eterna presidente, sempre lembra, tiraram da gente o poder deliberativo, tá? No momento em que fizeram o decreto que regulamenta o fundo, tiraram o verbo deliberar do Conselho Estadual do Idoso. Então, nós somos um conselho que não delibera, né? É algo assim meio, enfim. Mas no momento em que a gente começa ano que vem, que efetivamente a gente começa a conseguir abrir editais de chamada e tal, a gente vai ter que se reunir com o Tribunal de Justiça para verificar de que forma a gente vai fazer essa diferenciação do que vem, até para que a multa seja decretada para o fundo do idoso, né? Porque se ela não for sentenciada dessa forma, vai para o Fundo de Direitos Difusos. Mas, de fato, só para concluir aqui, passar para o senhor Araújo, a gente não é deliberativo nas determinações do fundo, mas a própria secretaria, acredito eu, que preocupados com essa responsabilidade, tem passado pelo conselho, pela plenária do conselho, tudo o que tem a ver com o fundo. Né? Então, tudo está sendo registrado na plenária e a gente opina, porque eu acho que perceberam que assumir sozinhos a bucha, né, de deliberar sobre como vai ser gerido, o que vai ser feito com o fundo, acho que perceberam que era melhor compartilhar essa responsabilidade com o Conselho Estadual. Mas, na regra, na letra fria da lei, o Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina não tem poder deliberativo sobre o seu fundo estadual. Você vê como a coisa é complicada. Mas deixo o restante para o senhor Araújo. Doutora Ariane, o artigo 6º da Lei 8842, ela define os conselhos nacionais e estaduais do Distrito Federal
e municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, composto por igual número de representantes dos órgãos de entidade pública e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. Ou seja, o seu fundo lá, o seu conselho lá está contrariando a legislação federal. Então, o grande argumento para tentar modificar isso é dizer que, inclusive, vocês não podem nem mexer com o fundo, porque se vocês não são deliberativos, não podem mexer com o fundo. E o gestor estadual também não pode mexer com o fundo, porque não é competência dele deliberar o uso desse tipo de recurso. A gente está tramitando um decreto, senhor Araújo, estamos esperando há 2 anos o decreto tramitar. Pois é, mas eu acho que tem que entrar com uma obrigação de fazer, doutor, eu não sou advogado, uma obrigação de fazer e ir em cima desse pessoal aí, fazer com que eles cumpram a lei. Muito bem. Bom, com relação à questão do artigo 84, eu não sei se o fundo difuso tem uma lei que regulamenta esses recursos e que lá está claro que o recurso proveniente tal vai para aquele fundo difuso. Então, há um conflito de legislação aí. Então, é preciso dirimir. Eu acho que, como o Estatuto do Idoso, eu acho que deve ser uma legislação mais recente, eu acho que ele se sobrepõe a outra legislação que diz o contrário. Então, acho que aqui tem um bom motivo a promotoria pública, porque aqui fala, né, que após o transjulgado nesses recursos, né, e não recolhidos até 30 dias após o julgado na decisão. Ele está me chamando aqui, mas eu não quero atender. Fala aqui que o promotor público próprio, né, promoverá, o Ministério Público, né, promoverá nos mesmos autos facultada aqui iniciativa aos demais legítimos em caso de inércia daquele. O próprio Conselho e o Ministério Público podem atuar nesse sentido para a gente poder ter esses recursos no lugar que lhes compete. Porque o fundo difuso pode pegar lá outros recursos, menos o do idoso, porque o idoso está caracterizado aqui, nessa lei. Então, é preciso que a gente trabalhe um pouquinho com relação a isso, né? E a gente fica numa situação bastante delicada, né? Mas eu vejo assim, né, que alguém me disse, mas o Conselho não tem CNPJ, ele não pode entrar com uma ação. Eu acho que pode. Eu tenho a impressão que o Conselho, mesmo sem CNPJ, ele pode entrar, sim, com uma ação, né? Como, aliás, eu não me lembro o nome, aí os advogados devem me lembrar desse nome, o meu nome. Eu entro como a parte... eu vou me lembrar, depois eu passo para vocês, né? O Conselho pode, sim, ajuizar a ação, mesmo não tendo CNPJ. Não é necessário ter CNPJ para ajuizar a ação. O Conselho, né? Então, doutor, eu acho que eu respondi, já tomei muito tempo, devolvo a palavra. Gente, eu deveria me calar diante dos ensinamentos que a Ariane e que o Araújo nos trouxeram. Mas a gente precisa também fazer algumas colocações e fazer algumas pontuações, melhor dizendo. Primeiro, a Ariadne foi minha colega de CNMP, do Grupo de Trabalho do Idoso, que atualmente eu coordeno, e deu uma contribuição inestimável. Por outro lado, o Douglas faz parte do Grupo Nacional de Direitos Humanos, da comissão que eu integro também, que é uma figura extraordinária. E temos mais a Lia, né, que é a promotora, e que, a partir de agora, será a companheira também no grupo
no GT9 do CNMP, que é o Grupo de Trabalho do Idoso. E fazer um registro também que nós aqui primamos por essa parceria, porque eu sempre acredito, eu sempre faço uma comparação. A coisa mais fácil que se tem de se rasgar é uma folha de papel, uma folha. Mas um livro já se torna mais difícil, porque são muitas folhas juntas. Então, esse sentido de essa parceria que você se refere, e fazer esse registro aqui no estado da Paraíba, desde 2007, salvo engano, nós temos um comitê interinstitucional permanente de monitoramento e fiscalização das instituições de longa permanência para idosos. Esse comitê, pela bondade dos integrantes, eu coordeno, e são 14 participantes. Os conselhos de medicina, farmácia, de enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, engenharia, enfim. Somos todos, como eu disse, 14. E nós temos um compromisso de, anualmente, nós visitamos todas as instituições no estado todo, e, a partir daí, são produzidos relatórios. E o que é que nós temos? Um dos integrantes desse comitê é o doutor Eurípides, ele é médico, ele tem eu diria, curta-metragem em que ele mostra o antes, quando começamos, e o depois, o que existe hoje. É muito gratificante, é muito gratificante. Precisamos progredir muitíssimo, muitíssimo, mas é muito gratificante, e, repito, é o que nós vemos a olhos nus, como se diz, o que nós progredimos. Lógico que esse problema da disputa que a Ariane se referia, isso é de uma lastimável posição que nós temos, infelizmente. Eu digo que não pode prevalecer o eu mesmo pelo coletivo, né? E, para completar, ainda existem os que eu chamo engenheiros de obras concluídas. É aquele que você trabalha na edificação de qualquer ação, e, quando ele está concluído, especificamente, o engenheiro, a obra está concluída, já tudo, ele assina um habeas, aí quer ser o pai da criança, como nós dizemos popularmente. Isso também acontece, infelizmente, no nosso meio, que são os engenheiros. Está tudo pronto, mas aí eu chego para dar esse toque final, e às vezes é apenas um retoque, não um toque, e quero aparecer. Outra coisa que me preocupa muito é que nós não podemos confundir a assistência social com a caridade. Cabe a nós, do Ministério Público, adotar todas as providências para que os serviços que estão previstos, tanto no Sistema Único da Assistência Social e o Sistema Único da Saúde, sejam também, efetivamente, alcance, melhor dizendo, todos os idosos, e especificamente, aqueles que estão dentro das instituições, porque tem muita gestão que pensa que, como esses idosos estão em uma instituição, eles não são sujeitos de direito das ações públicas. E isso, infelizmente, é uma situação. E, para concluir de verdade, eu quero fazer um registro aqui,
quando nós falamos com relação à necessidade dos fundos. No ano de 2012, quando nós tínhamos essa parceria com o Grupo Santander, através do Talento da Maturidade, quem não se lembra, né, Araújo? E premiava aquelas... nós conseguimos, para o estado da Paraíba, 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais foram divididos em 2 milhões para 2 municípios com população acima de 50 mil habitantes e que tivesse o fundo regulamentado, tudo aquilo que nós sabemos. E, ao tempo, eu tinha conhecimento efetivo que João Pessoa e Cajazeiras, que é uma das últimas cidades lá daqui a 500 quilômetros, na divisa com o estado do Ceará, e de São Paulo mesmo me comuniquei pedindo apenas aquilo que vocês sabem. Número da conta e nome da agência e o nome da conta para ser depositado o recurso e depois nós teríamos uma capacitação para a utilização. Pois vejam bem, só o município de João Pessoa mandou de última hora, literalmente, aos 45 minutos do segundo tempo, esse estado recebeu 1 milhão de reais. Melhor, recebeu mais, porque Cajazeiras não mandou, apesar de ter tudo isso, por uma disputa. Imaginem vocês e todos os que estão nos assistindo, tanto aqui, quero fazer um registro, muitos me comunicaram pelo WhatsApp que estão assistindo pelo YouTube porque não tiveram como acessar o link aqui do nosso webinar. Então, Cajazeira não foi por um momento, uma situação meramente política, que o presidente do conselho, que é aquela figura que nós falamos há pouco tempo, Elmar, ele, na eleição lá, o candidato dele não tinha sido eleito e ele não ia, olha a mentalidade, ele não ia fazer com que esse 1 milhão de reais fosse para a prefeita que foi eleita ao tempo utilizasse desse recurso. Então, vocês vejam o quanto é pequeno. E João Pessoa foi muito pior que 2 dias antes do 31 de dezembro, eu recebo uma comunicação de uma pessoa amiga dizendo que o secretário ia transferir o recurso do fundo para a conta única. Estava na conta do fundo. Então, vocês vejam quanto foi preciso. É um amigo meu, eu liguei para ele, eu digo, olha, não me deu desprazer de ir aí, de prender, agora eu vou com um soldado de polícia, porque isso é uma coisa interessante. Não é bem assim, e aí vem aquela história e a gente tem que acreditar. Mas essa é verdade. E fazendo só um esclarecimento também que os nossos fundos também nós temos os editais que são publicados todos os anos, aqui no Nordeste especificamente. O Banco do Nordeste abre edital todos os anos com recursos para essa área, e nós temos, especificamente, eu vou me referir a 2 municípios aqui na Paraíba, que são exemplos de municípios que buscam esse recurso, é Cuité e Picuí, fica numa região chamada Curimataú, que todos os anos eles recebem recursos e recursos. E é uma verdade, né? E agora, Ariane, uma indagação para você, minha amiga. Há algum tempo nós tivemos conhecimento de que o Conselho Estadual de Santa Catarina editou uma resolução onde regulamentava que a instituição de longa permanência integrante do Conselho não poderia, não sei os termos desses, que eu não me lembro bem o teor, mas aí você vai esclarecer, não poderia se habilitar recursos públicos através do próprio Conselho, né, dos projetos, porque teria, especificamente, haveria, não, aí uma
não haveria aquela paridade, porque a pessoa já seria beneficiada. Eu não sei se ainda persiste essa resolução, e a indagação que eu faço à amiga é sobre isso. E também, já, para encerrar de verdade, nós temos um costume, não, criou-se aqui uma mentalidade de que Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, eles têm preste atenção, eles têm a obrigação de fazer as visitas para verificar aqueles estados de vulnerabilidade como se fosse um CRAS ou um CREAS. Qual é a posição da amiga sobre isso? A primeira questão, doutor Roberto, é a resolução, se eu não me engano, é a 01 ou 02 de 2019. Ela não trata exatamente desses termos, ela orienta os conselhos municipais do idoso para que, havendo ILPI na sua composição, que essa ILPI não participe das comissões de fiscalização e de credenciamento, né, quando a gente faz o registro das ILPIs no conselho, justamente para evitar que eu saiba quando eu vou ser fiscalizado, né, ou para que eu intervenha no que vem do meu relatório de fiscalização. E há uma orientação também para que essa ILPI, no momento em que há um edital, ela também não participe da composição daqueles que irão analisar os projetos propostos. Não é vedando, mas é que haja né, que essa ILPI seja retirada desses momentos de decisão, porque, claro, ela vai tratar dela mesma, né? E uma outra questão aqui em Santa Catarina é que a gente tem tentado estimular que as ILPIs elas formem associações, para que, no momento em que se abra o fórum da sociedade civil para a eleição nos conselhos municipais, não venha a ILPI Ariane, mas venha uma associação de ILPIs, porque se eu sou a ILPI Ariane, eu vou falar do meu ponto de vista enquanto ILPI. Mas se eu sou uma associação, eu vou falar do ponto de vista de várias ILPIs. Então, a gente tem tentado estimular que existam essas associações. A gente tem no município de Joinville, que é onde congrega o maior número de ILPIs do estado, a gente tem 2 associações, inclusive. Uma de uma região da cidade e outra de outra região da cidade. E que agora vão começar a participar do Fórum da Sociedade Civil, que eu acho muito interessante, porque daí traz uma visão de todo um segmento, né? A outra parte que foi sobre... Já me esqueci? Sobre a fiscalização, né? Eu só tenho uma resposta para dar para quem pensa isso. Conselho é conselho, assistência social é assistência social, cada um no seu quadrado, cada um na sua expertise. E se o município precisa da atuação do Conselho Municipal do Idoso para fazer esse tipo de vistoria, de acompanhamento, está na hora do município repensar a sua distribuição da folha, né, de pagamentos e fazer um novo concurso, abrir vaga para as duplas de assistência e de assistente social e psicóloga, porque, como diz o seu Araújo, no conselho nós somos cidadãos, nós não somos técnicos, muito embora cada um tenha a sua expertise técnica, e a gente não tem nem competência legal para isso, né? A gente não tem poder de polícia, o conselho não tem poder de polícia, então tem que estar cada um no seu quadrado, né? A gente pode até acompanhar, estar junto, mas não pode ter essa responsabilidade. Isso é da assistência social, não é nosso. Posso dar um pitaco? Gostei do pitaco. Geralmente se esquecem que o conselho é coletivo. Ele é composto de sociedade civil e governo. Ele é, portanto, um coletivo. E um conselheiro só não faz verão. Então, essa história de dizer que o conselheiro da ILPI não pode participar disso, daquilo, daquele outro, me parece um desrespeito para com o conselheiro eleito. Ele é eleito igualzinho os seus pares. Ele é eleito igualzinho todos. E, portanto,
cabe a ele, eticamente, não se envolver numa fiscalização da entidade dele. Cabe a ele, eticamente, não se envolver na definição de recursos para a entidade dele. Agora, para as outras entidades, ele é totalmente livre para participar. Então, sabe, eu acho que tem certas coisas que nós esquecemos. Se o conselho não fosse coletivo, eu concordaria totalmente com essa vedação. Mas como o conselho é coletivo, formado de muita gente, um só não vai fazer diferença. Eu não vou... O conselheiro não vai conseguir convencer seus pares de que a entidade dele é melhor que a dos outros, não vai. Isso, na minha, é uma grande besteira. E aí eu queria só concluir dizendo, doutor, que aqui em Curitiba e no Paraná, no Conselho Estadual, nós temos a presença constante do Ministério Público, né? A doutora Rosana. Rosana Beraldo. Isso, uma excelente de uma pessoa, uma excelente profissional, uma pessoa que honra sobremaneira o Ministério Público. Ela está sempre conosco. Ela, agora, por exemplo, nas nossas reuniões virtuais, ela está sempre conosco, né? E a chefe do CAOP Curitiba, que é a doutora Cíntia, ela está sempre nas reuniões do Conselho Municipal, sempre nos auxiliando. Eu acho que essa parceria do Ministério Público com o Conselho, ela precisa ser fortificada pelos conselhos. Eu nunca vi o Ministério Público como um corregedor do Conselho, como um fiscalizador do Conselho, mas como um grande colaborador. Eu, quando tenho dúvida em determinada coisa, eu vou para a minha promotora, a doutora Rosana, a doutora Cíntia, e digo, doutora, eu estou com essa dificuldade, o que é que as senhoras me dizem? E elas me orientam, né, legalmente, então, dificilmente eu vou cometer um erro nos meus conselhos com relação a isso. Então, essa parceria tem que ser permanente e deve ser cultuada e conservada, com certeza. Só um senão, seu Araújo, a gente aqui orientou essa vedação por conta de uma realidade daqui, né? Nós claro temos que aqui também. o correto é que eticamente a pessoa se coloque, né? Diga, olha, não vou participar porque mas a gente sabe que isso não acontece. Então a gente, tanto é que, de novo, há uma independência dos conselhos municipais. Nós orientamos. O Conselho Estadual não tem nenhum poder de determinar. E alguns conselhos municipais acataram a orientação justamente por conta disso, porque sempre as mesmas instituições ganhavam recurso, apresentavam edital e estavam lá fazendo a sua defesa. Então, não é só para a ILPI isso, né? Infelizmente, a gente ainda é o país do jeitinho. Então, a gente tem que criar as normas para que o jeitinho não aconteça. Eu concordo com o senhor, nós somos um coletivo, todo mundo tem que ter postura ética. Agora, às vezes, o que eu entendo como ético não é o que o amiguinho lá do, né, o meu coleguinha da escola entende como ser ético. Então, a gente tem que botar no papel. E cada conselho deveria ter um código de ética, sabe? Eu acho que e deveria estar capitulado lá, e que o conselheiro não deve participar disso, daquilo outro, porque aí você estaria preservando o conselheiro e não dizendo, olha, você não pode. Não, é o código de ética que vai fazer isso. Sim. Vocês têm experiência nos estados de vocês sobre o caminho político de conselheiro, não? Candidato a vereador, vamos dizer agora, essas coisas. Aqui tem diversos. Conselheiros municipais tem diversos, não é um só, não. Tem vários. Muitos. Muitos. Mas também devo dizer assim, doutor Roberto, são os únicos que falam sobre idoso no momento da campanha. Perfeito. Entendeu? Eu não então, vi assim... aqui, deixa eu dizer, a única coisa que... o único assunto sobre o idoso que eu tenho visto aqui acompanhado da propaganda eleitoral gratuita, como se diz, com relação à construção, porque isso virou moda. Construir um hospital para o idoso, dá vontade de dizer, não precisa. Vamos pensar em dar ao idoso o atendimento que ele precisa. Mas são... O atendimento básico de saúde, hoje, se a pessoa tem um atendimento básico de saúde, não vai precisar do hospital, correto?
Claro, se você tem como é que se diz, a prevenção, né? Mas você sabe que nesse período a gente tem ouvido e escuta de tudo, né? E não podemos usar a boca para falar o que Só a pensamos. única questão que eu tenho orientado, aí eu tenho orientado mesmo, né? Porque alguns conselheiros vêm perguntar para mim, enquanto advogada, olha, eu posso continuar no conselho enquanto é candidato a vereador e tal. A gente sabe que existe a descompatibilização daquele que é funcionário público, né? Mas ela não é obrigatória para quem é conselheiro da sociedade civil. Mas, de novo, Perfeito. volta aquela questão do seu Araújo. Eticamente falando, a pessoa que sai candidata a vereador e é conselheira, eticamente falando, ela deveria pedir o afastamento do conselho, até porque, se ela continua no conselho, ela também começa a impedir o conselho de fazer determinadas ações, porque tem um candidato ali, né? Então, eu sempre aconselho, digo, olha, você é candidato, pede um afastamento do conselho para que ninguém depois diga que você usou o conselho como base eleitoral e tal, né? Mas existe ainda, assim, essa questão. A questão ética no Brasil ainda precisa ser muito discutida, né? Porque as pessoas entendem que ética é o que eu acho que é direito, né? O que eu acho que é o correto. E ética ela tá entre dois pontos, entre o que eu acho, o que o doutor acha, no meio de nós dois deve estar a ética, né? Perfeito. Minha gente, então, olha, pelo nosso horário, já está avisando que a gente tem horário. Agradecer mais uma vez, penhoradamente. Ariane, muito obrigado por sua presença. Teremos outros encontros aí, né, pela frente, de fortalecimento das GLPIs. Inclusive, Daniela está me comunicando de nós fazermos um evento bem rápido. Ao amigo Araújo também nos encontraremos. Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto contribuíram, pelo menos para mim. Foi efetivamente uma aula que eu aprendi mais e mais com vocês dois. Né? Araújo, só lhe pedir um favor. Quando encontrar com a Rosana, diga assim, eu conheci uma pessoa lá da Paraíba que lhe conhece, ela vai ficar doente. Quando você disser, lhe conhece desde 1994, que ela não quer ter essa idade toda, mas foi no evento que nós participamos, a Rosana toda. Elmar, muito obrigado, meu irmão, colega, pela sua participação, pela sua contribuição. Acredito, e agora vou fazer aqui de público um pedido, eu chamo também de irmão, porque nós fazemos parte de uma instituição universal, por isso também eu trato por irmão. E eu vou lhe ocupar muito, porque nós precisamos ter um grupo que trabalhe mais essa política do idoso, e no âmbito do Ministério Público, com certeza você vai me ajudar. Agradecer aos servidores do CEAF que nos deram esse apoio, tá? E aos participantes, a todos os participantes, e pedir até às pessoas aqui que integram o Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa e também do Fundo Municipal, a gestora, que transmita aos demais que não puderam vir esses ensinamentos, principalmente nessa parte da última colocação da doutora Ariane sobre a não participação dos conselhos nas visitas, porque isso é um negócio que a gente se bate tanto, mas as pessoas têm cabeça muito dura. Gente, que Deus nos proteja e nós possamos, num futuro bem próximo, quem sabe, estarmos de volta para aprender mais com essas duas figuras que nos brindaram nessa tarde e noite com tantos ensinamentos. Que Deus nos proteja a todos. Amém. Sintam-se virtualmente abraçados.